Seja bem-vindo, Metropolitano, seja bem-vindo, Metropolitano, para mais um episódio de Metrópolis Podcast, com casa nova, nova temporada, novo estúdio, mas as pessoas que aqui estão doidinhas para falar com você. E nesse episódio nós vamos falar muito de saúde, nós vamos falar de bem-estar, nós vamos falar de recondicionamento, tanto físico como mental, como os nossos convidados estão aqui, eles têm bastante conteúdo para compartilhar com você. Antes, porém, nós gostaríamos de fazer aquele velho convite. Você que está chegando agora, nunca assistiu nenhum dos nossos episódios, dê uma olhada na nossa playlist, tem papo para toda obra, tem papo para todos os gostos, tem canção, tem música, tem muita saúde em voga e tem também aqueles conteúdos que vocês podem estar sugestionando para que a gente comece a fazer as gravações. O Metrópolis Podcast ele tem as suas próprias redes sociais, nós temos também convidados muito específicos, ilustres, que vêm aqui nos dar aquela força, aquela nossa ânimo de cada dia. Nós estamos aqui hoje com o pessoal do Viva Feliz, um suco de qualidade, um suco nosso, experimente, você vai adorar. Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, hein? Viva Feliz, viva saudável. Você que está nos acompanhando, lembre-se, no final deste episódio você pode estar compartilhando, você pode estar também passando para aquelas pessoas que você ama, que você gosta, aquelas também que você não gosta, pode passar do mesmo jeito, dando o seu like e essa força para que o nosso canal possa, então, encontrar mais pessoas através dessa divulgação orgânica. Sem mais delongas, nós estamos aqui com pessoas ilustríssimas. Alguns já estiveram conosco, outros a primeira vez, mas nós fazemos questão de começar esse episódio dizendo: quem é você, Vitor? Meu nome é Vitor, sou fisioterapeuta da Reabilitar, atuo com fisioterapia desportiva e reabilitação e prevenção de lesão. Tenho 27 anos e sou daqui de Paranavaí mesmo. Nascido e criado aqui? Nascido não, sou nascido em Anápolis. Ah, tá vendo? E o senhor, seu Diego? Quem é o senhor? Bom, primeiramente, prazer estar com vocês aqui novamente. Meu nome é Diego, sou profissional de educação física, sou daqui de Paranavaí, porém não nascido, né? Sou de Presidente Prudente, São Paulo e atuo na Academia Orionã como instrutor de musculação e personal trainer também. Então nós temos dois entrantes aqui da cidade. Eu também não sou daqui, mas escolhi Paranavaí para viver e tenho conseguido fazer grandes amigos, grandes conhecidos, né? Inclusive participar aqui desse bate-papo. E o senhor? Quem é o senhor? Rapaz, o pessoal já me conhece aí, Leandro André, sou um aficionado pelo esporte, onde nós temos dois grandes convidados aqui da cidade, né? E estamos aqui para falar um pouco sobre qualidade de vida, né? Vamos dizer aí, a parte esportiva mesmo do atleta profissional aqui também. Antes de mais nada, a gente sempre costuma perguntar aqui a vocês que estão se apresentando, até para um grande público que não os conhece, aquelas pessoas também que já conhecem vocês, mas não conhecem a história. Quando tudo começou? Quando que vocês começaram a entender que o esporte, a preparação física, seria aquilo que vocês gostariam para a vida de vocês profissionalmente? Vamos conversar com... Eu decidi que ia para áreas de movimento, corpo humano, quando eu estava com 5 anos de idade assistindo uma aula de educação física do meu padrinho, tio João, né? Hoje ele trabalha em empresa em Prudente. E ali eu decidi que eu ia seguir para essa área. Primeiro cursei educação física, mas não cheguei a atuar longos períodos. Foi 1 ano só de atuação. E depois eu entrei para dentro da fisioterapia e a partir disso me encantei pela parte fora das TVs, né? A gente via profissional de educação física ali apoiando, mas a gente nunca viu o fisioterapeuta propriamente atuando dentro do esporte. Algumas situações hoje em dia a gente está conseguindo ver mais presença do fisioterapeuta dentro de um clube, essas coisas, mas agora, antigamente, o fisioterapeuta faz ali dentro, que ele pode ajudar o profissional. Então isso me fez querer conhecer esse mundo e com isso eu cheguei e entrei para essa área. E você tinha falado com a gente ali meio que em off, você sempre participou de esporte, sempre desenvolveu, acho que era handball, não foi? Sim, desde a infância, né? Desde meus 5 anos de idade praticava futsal, como todo mundo, fui futebol, mas por causa de jogos escolares acabei entrando dentro do handebol e segui praticando handebol até os dias de hoje. Hoje voltando a praticar novamente depois de uma lesão de joelho. Então nunca teve dúvida, era isso que você queria? Nunca mudei meu caminho, sempre foi. Minha mãe ficava doida, não, vai ser professor, depois... Não, sempre o esporte foi que, me encantava. Algumas pessoas dizem assim, né? Não fui eu que escolhi a profissão que me escolheu.
Mas eu já tentei ser tanta coisa, cara. Uma das coisas que eu falava em casa, vê se pode, eu falava assim, não, quando eu crescer eu vou ser endireitador de bicicleta. Tinha um nome muito específico, endireitador de bicicleta. Aí, né, é melhor do que consertador, mas tudo bem. E você, como que você envereda por este caminho? Tá, né, eu comecei no esporte desde muito cedo, né, criança também. Eu acho que eu não lembro, mas desde que eu me lembro por gente, eu sempre estava fazendo algum movimento. Mas o futebol foi o que me encantou, né? Pelas possibilidades, as variações, é um esporte assim que eu tenho uma paixão de fato, né? Não tenho mais com tanto assíduo. A gente começa a ter consciência de algumas situações e assim a gente vai perdendo um pouco a paixão. Mas até hoje, nos dias de hoje, quando a gente pega a parte esportiva, né, e vai analisar o esporte, esse encantamento volta, né? Tentar entender um pouco melhor como que um profissional do futebol consegue ter performance, consegue ter resistência, força, potência, enfim. Tudo isso vem à tona novamente, né? Então eu sempre tive muito envolvido com a área esportiva ou modalidade esportiva, sempre gostei de estar em movimento. E quando eu cheguei na decisão derradeira, que é o ensino médio ali, né? Eu não tive dúvida, né? Educação física, não teve uma segunda opção, sempre foi educação física, então foi nesse caminho que eu segui. Então eu sempre fui muito curioso nessa questão de como que esse ser humano está fazendo isso ou aquilo, o que está influenciando, o que não está. E aí eu acabei educação física, fiz uma pós em fisiologia que me abriu ainda mais a mente. E hoje eu não me arrependo assim de forma alguma de ter escolhido educação física, porque é alguma coisa que eu escolhi porque eu faço, porque eu gosto de fato, sabe? Não é um esforço, não é um trabalho, é uma coisa que foge da minha realidade. Então, assim, sempre tive dentro do esporte. E você fez aqui? Eu fiz em Maringá, na Unicesumar. Fiz a graduação e fiz a pós também. A sua também foi feita em Maringá? A de fisioterapia foi feita em Maringá. A educação física eu fiz aqui na nossa universidade do estado, aqui em Paranavaí mesmo. E para os jovens que estão aí meio que indecisos, chega aí no terceirão, vocês encontraram dificuldade? A concorrência era muito grande? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou tentar aquilo que assim, eu tenho certeza que eu vou passar porque não é tão concorrido. A de vocês foi concorrido? Que eu me lembre, no meu ano, como não tinha tanto forte o EAD, era mais concorrido. Hoje, com a possibilidade do EAD, você já tem mais abertura para mais gente estar fazendo, cursando, né? Você viu que legal? Uma coisa que você pode ver sempre no esporte é o que os caras não tem um plano B. O cara que gosta do esporte, não existe um plano B para ele. Ele vai naquilo, eu vou naquilo, e é aquilo, e não muda a ideia, né? Já é uma fase que a gente chama de tem a garra do esporte, né? O cara nasce com aquilo e ele tem que fazer aquilo. É muito interessante essa parte, né? E quais eram os ídolos de vocês? Porque sempre tem que ter ali um ícone que vai falar assim, pô, mas esse cara aí é fora da curva. Vocês têm um desse? Eu tenho no futebol, tenho o Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho pra mim é o ápice da habilidade, da força, da cabeça, a capacidade mental, né, que ele tem, até de resistir às provocações, pra mim é uma coisa absurda. A galera batia nele de fato, né, dentro de campo, dentro das 4 linhas ali. E aí você vê a capacidade do cara de absorver aquilo ali, ainda jogar futebol em cima disso. Pra mim ele tem um fenômeno, né? Mas pra mim ele é um fenômeno também. Ele é um fenômeno mesmo. Ele é absurdo. Bola. Ele pra mim é absurdo. O meu é mais desconhecido, Bruno Souza, que foi um grande central, armador do handebol brasileiro. Sim, mas cara, ô louco, o cara jogou muita bola, mas assim, pra quem não conhece o handebol, né, fundamente já... Eu faço essa provocação sempre porque a gente é carente ainda, né, de exemplos nessas áreas. Nós temos muito talento, né, mas são pessoas que, por alguma falta de estrutura, às vezes começam muito bem, né, e lá pelas tantas decepcionam muita gente. Até a gente vai falar um pouco disso, sobre a questão mental, né, como você acabou de citar, o Ronaldinho Gaúcho, e vários tantos que se tornam ali um modelo e lá pelas tantas as pessoas se decepcionam, né? E muitas vezes essa decepção ela convence a pessoa de que eu vou desistir também porque isso aqui não é para mim, né? Por outro lado, você estava falando ali no começo que poucos conhecem ali o trabalho do fisioterapeuta, o cara que faz a preparação física. Eu me lembro muito do Cobra, né, que era o preparador do Ayrton Senna,
que Ayrton Senna, então, quando está lá no começo, achando algumas dificuldades, ele falou, não, eu vou me preparar. E ele dá palestra até hoje, né? Se você está interessado, procura isso aí no YouTube, você vai ver que é um profissional fantástico, né? E mostrava muito ali que até então, antes do Senna, os pilotos não se preparavam tanto, né? Eles bravamente resistiam ali e depois começaram, e hoje é uma norma quase que gritante isso. Precisa, né, cara? Precisa, o cara não né? consegue terminar uma prova sem ter uma preparação física. E já que a gente está falando de preparação física, eu queria saber também de você. Como que você conheceu o esporte? O que você tentou fazer também? Porque até então eu não sei. Cara, eu pensava que ele jogava bolinha de gude. Não, eu já treino, eu sempre fui encantado na área de luta, né? Então eu peguei minha formação preto, terceiro Dan, com o professor Taborda, inclusive passou na academia do Diego lá. E até fiz um período de dar treinos pro pessoal lá na área de luta, né? Mas isso vem desde a era hollywoodiana, né? Quando a gente era criança, acho que ali é a maior parte que começa a fazer a gente gostar da coisa, né? Daí você vê que não é bem assim a coisa, mas é bom preparar. Mas você falou do Dan, mas não disse qual é a especialidade. Kickboxing. Ah, tá vendo? Eu não tô tão... Ele É, não falou precisa kickboxing, da né? kickboxing. Aí eu não vou nem perguntar se era pro o grande dragão branco do Van Damme, né? Aquele que vai chutando lá o coqueiro até o coqueiro quebrar e tudo mais. Crianças, não façam isso em casa, né? Não funciona assim. O que a gente tá falando agora, mas se dá uma pesquisada lá, vai ter. Brincadeiras à parte, o que vem a ser, agora as primeiras perguntas, né? O que vem a ser a tal da fisiologia do exercício, do movimento, a fisiologia que vocês falam tanto? Bom, a fisiologia é uma área do conhecimento que busca entender quais são as respostas agudas e crônicas do treinamento. São coisas que não são tangíveis, né? À mão, aos olhos, mas que ocorrem internamente. Isso pode ocorrer dentro das academias, de espaços de treinamento. Então, por exemplo, a gente falou de futebol, o Vitor é do handebol. Cada modalidade vai ter uma resposta aguda e crônica fisiológica, né? Então, se o profissional de educação física ou profissional de fisioterapia ele está em alguma dessas modalidades, ele tem que entender um pouco dessas variáveis que acabam influenciando na performance, né? Então, um cara do handebol não vai treinar igual o cara do futebol, igual do basquete. Cada modalidade vai pedir um treinamento diferente. Então, por isso que é bom essa atenção com cada atleta, né? Para que a gente consiga tentar extrair o máximo do cara, para que o cara renda, de fato, né? Eu acho que a grande intenção da fisiologia é essa, é entender qual que é a resposta aguda e a gente vai trabalhar dentro dessa margem e depois a gente separa ali a resposta crônica para ele chegar numa competição voando, né? E assim a gente conseguir sempre extrair o máximo do cara. Então acho que a fisiologia basicamente, né, dizendo, acho que é isso, respostas agudas e crônicas do treinamento. Quando você fala aguda, é por quê? É porque tem um pico? Como que é isso? Tem um período pequeno, né? Agudas são as respostas, por exemplo, a gente está aqui em repouso, né? Quando a gente começa a fazer exercício físico ou alguma atividade, a frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória, tudo isso influencia. Se eu for trabalhar, por exemplo, dentro de uma modalidade que tem lá X tempo para mim poder trabalhar com essa pessoa, por exemplo, um tempo de futebol 45 minutos, 2 tempos 90, eu tenho que entender que ele está atuando dentro da... Vamos colocar aqui uma posição do futebol, um lateral não vai treinar igual um centroavante. Então eu tenho que treinar aquele cara para aquilo específico. Então o cara do basquete vai treinar diferente. O lateral não precisa saltar tanto o cara do basquete, igual um LeBron James, por exemplo. É totalmente diferente o treino do cara, ou seja, a resposta em curto espaço de tempo é muito diferente e a crônica é ainda pior, porque assim, as variáveis se acumulam no tempo e aí fica absurdamente mais difícil, né? Principalmente se está tratando com um atleta, né, que tem calendário, etc, tem toda essa situação aí. Então, tem a meta do treino dele, tem muita coisa assim para avaliar. E a importância desses dados para a gente hoje é que as respostas fisiológicas, hoje a gente quantifica, qualifica para saber se esse atleta está apto ou não para jogar uma partida amanhã. Então, hoje em dia, são contratados fisiologistas em clubes, grandes equipes, atletas profissionais contratam para entender como que está essas respostas, agudas ou crônicas, para ele participar de uma competição amanhã, na próxima semana, e aí você consegue qualificar ele se ele está apto ou não
para desenvolver uma X carga de treino ou não. Nossa, é que a gente sempre pensa no esporte como algo coletivo, né? A gente citou aqui basquete, o handball, o próprio vôlei, né? Mas como que isso se dá quando a carga está em cima de um único atleta? Por exemplo, aquele que faz o próprio atletismo, a ginástica. Parece que depende dele. Ele está dentro de uma equipe, sim, em algumas modalidades. Para esse aí, a gente pode dizer que o cuidado ainda é maior? Porque não tem quem vai substituí-lo, por exemplo. Ou eu estou falando alguma besteira? Por exemplo, você está lá jogando vôlei, né? São 6 em quadra, né? Mas vira e mexe, você faz aquele rodízio até estrategicamente. Mas quando o cara está ali fazendo uma ginástica específica, é só ele. Como que se dá isso? É um treinamento ainda mais específico? Eu acho assim, tem modalidades esportivas que são individuais, outras são coletivas, né? A ginástica, eu não tenho muito conhecimento específico, mas o ranking ele se dá individual, né? Tem competições que você concorre individualmente e coletivo, por equipes, né? Nessa circunstância que ocorre por equipes, eu acho que é uma defasagem muito grande, se caso ele venha lesionar, ou não está apto a desenvolver a performance, igual o Vitor falou, que o cara não está conseguindo responder, ou foi analisado que ele não está, não vou falar 100%, mas vamos colocar 90%, né? Então, o mínimo que ele perde de performance, ele pode afetar a equipe, né? E em esporte coletivo, né, também, mas na ginástica em específico, eu acho que é um pouco mais agudo. Então, ele vai prejudicar, poxa vida, né, um pouco mais do que o normal. Pode continuar. Desculpa. O complicado do esporte individual é que se ele lesionar ou não tá apto para competir amanhã, acabou a competição, acabou o campeonato. E pra você não tem quem substituir. E para você ver, inclusive, isso que o Vitor e o Diego estão falando, é justamente o perigo do cara se lesionar. Então, tanto no coletivo quanto no individual, se ele não tiver os treinadores preparados para ele, sabendo da condição física desse atleta, o risco de lesão é muito grande. Hoje a gente vê, né, a gente pode até falar um pouco disso mais para frente, o pessoal que treina sem nenhum acompanhamento, né? Então, aí os dois eles são fundamentais nessa área. Eu ficava com isso na cabeça, né? Quando a gente assistia, passava em TV aberta muito amplamente as Olimpíadas, né? O cara fica lá 4 anos se preparando e ele é cortado na véspera por alguma lesão, né? Às vezes é uma falta de sorte, outras vezes pode ser também um excesso. Sim, então entra aqueles dados que a gente obtém por estudos, né? Hoje em dia, coleta sanguínea, amostra muscular que consegue retirar, algum exame de imagem que consegue identificar. Se for por falta de sorte, é uma lesão muito próxima, que nem aconteceu já com o Neymar, né? Próximo Copa do Mundo, próximo final de Champions, que levou uma pancada, fratura, alguma coisa, que é uma falta de sorte, ou uma lesão muscular, né? Ou um ligamento, ou uma lesão muscular onde que ele realmente gerou muita sobrecarga, que chegou próximo daquele objetivo dele, ele não consegue desempenhar o papel dele 100%. E aí, para não passar vergonha dentro de uma competição importante, ele tem que se abster de ir para aquela competição. Para não render, né? Cara, Mas a gente está falando aqui um pouco assim, só para ambientar o pessoal que está assistindo agora, a gente está falando aí de atletas, né? A gente não está falando daquelas pessoas comuns que falam assim, hoje eu vou decidir bater aquele basquete, né? Se lesiona, né? Eu não vou nem continuar aqui o papo, porque estava quietinho lá. Né? Tem gente aqui nos bastidores olhando, o cara estava lá no violão, cara. Era bom se ele ficasse no violão. E tinha 2 lá que já jogam quase profissionalmente, né, Lucas? E lá na quadra da casa do cara, o cara conhecia todos os cantos, né? De repente vem o cidadão de lá, não, passa uma pra mim. Foi quando eu vi, já tava estatalado lá. Me deu prejuízo esse negócio, viu? Sem alongamento. Que alongamento que nada, passa a bola aqui que eu mato. Quando eu vi aquilo, mas tudo bem. Isso pode gerar um outro podcast, né? A gente pode contar isso. Se você tá querendo aí saber o que aconteceu, quem são os personagens não citados aqui. Mas, gente, vamos voltar então um pouco aí no tempo. Essas pessoas que decidem que vão ser atletas, assim como vocês decidiram que iriam estudar para isso,
Essas pessoas, elas abrem mão de muita coisa na vida, né? Ninguém se torna um atleta de alto nível sem que ele abra mão. Desde ali do regramento, com o tipo de alimentação, noite de sono. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa característica. O que caracteriza uma pessoa que não só quer ser, mas ela está sendo treinada, capacitada para ser um profissional? Pode começar. Tá, Sempre ele vai começar sempre, já decidiu, certo? Tá, eu acho que a abdicação maior do atleta é tempo. Porque, cara, a sobrecarga de treinamento que ele tem que enfrentar é muito alta. E muitas vezes, quando ele sai de uma sessão de treinamento, ele não vai querer farrear. Se ele, de fato, ele quer chegar num nível de rendimento alto, ele quer se destacar na profissão dele, ou ele quer se tornar algo. E hoje ser atleta não é fácil, né? É assim, algo difícil. Se tratando de um Brasil aí, estamos em 20 milhões, é isso? Alguma coisa nesse sentido. Enfim, tem muita gente competindo, né? Mas eu acho que o tempo, né? Acho que quanto mais você esmera dentro de uma prática, mais você tende a se abdicar de algumas situações. Eu acho que o maior é tempo, porque você não tem muito tempo para muita coisa. Quando a gente está num período assim que precisa estudar e ser atleta, cara, é absurdo, né? Quem passa pelo processo e acabou não sendo, sabe a dificuldade que é, né? Muitas vezes não vai bem na escola, aí quando chega no treino o professor já puxa na orelha e fala, ó, se você não for bem nas notas, você não vai pro campeonato. E aí? Você imagina uma criança aí de 15 indo para a adolescência, indo para os 18, com essa carga psicológica. Vou ser atleta ou vou estudar alguma coisa? Ou você chega no ensino médio para ir bem para uma faculdade porque você estudou legal, ou você se esforça muito mais no esporte para ser um cara foda, né, no esporte. Então, assim, a abdicação é alta. Acho que tempo é uma coisa assim que pesa bastante. E aí o psicológico e o emocional nunca é visto assim de uma forma muito sensível, sabe? Ah, tem que ser, vai, faz. Não tem aquela abordagem, você não tem um psicólogo, você não tem ninguém que te ajude ali no processo. Muitas vezes os pais ou os tutores, de modo geral, também não abraçam, né? Tipo assim, tá lá, vamos ver no que dá, né? Então, assim, é muito assim, no Brasil, né, penso eu, não sei se pra Europa tem uma diferença nesse sentido, mas é difícil. Até porque o jovem, ele pode subverter a qualquer momento, né? É aquela fase em que ser diferente é o normal, né? De você quer várias experimentações, você ter esse foco e essa cobrança, e vendo várias entrevistas de grandes renomes do esporte, a gente sempre vê isso, que em linha geral é uma pessoa reservada, né? É uma pessoa que ela não consegue viver longe daquela prática, e ao mesmo tempo ela se cobra muito, né? Talvez ela seja aquele que mais exerce influência de cobrança a ele próprio sobre si, né? mesmo. Até porque a gente vê também outros casos, que são os pais, os tutores, que tentam falar, não, meu filho vai ser um jogador de futebol, e joga ele nas peneiras da vida, e eles ficam recebendo não, né? Por excesso de contingência, não é nem pela qualidade técnica, né? Eu venho de uma grande cidade lá, e você tem os grandes times. O cara, meu sonho é entrar no Fluminense, né? É treinar na Gávea, meu sonho é, sei lá, no Vasco e tal, mas de repente o cara está jogando lá em Madureira, né? E se conseguir, porque lá também, em Bangu, lá também você tem uma peneira muito grande. E parece que quando esse exercer de vontade vem de fora, é mais difícil para o jovem, para a criança e para o adolescente. Mas a gente vê outros exemplos de pessoas que parece que sempre quiseram aquilo, como você estava falando, né? Cara, não tem plano B. A pessoa que para ter o alto eles, desempenho, né? o alto rendimento, você pode olhar no psicológico dele, nunca teve outra coisa. Ele vai naquilo. E aí tem os casos, que é a maioria dessas pessoas que se destacam, os caras são extraordinários, cara, no que fazem. Não tem assim um treinamento, mas parece que foram feitos para aquilo ali, né? Então aquele paradoxo, né? Quem fala muito disso é o Oscar Schmidt. Ele fala, quanto mais eu treinava, melhor eu ficava, né? Que nunca foi sorte, né? Os maiores relatos aí de atletas que foram alto nível cara, eu passava 30 horas fazendo aquela bola.
A perfeição é o vídeo que tá rolando hoje em dia. Não, mas Stephen exato. Curry pingando a bola na quadra, ele encontrou um defeito na quadra. É verdade, eu sei, isso é muito legal. Mas pra ele chegar nesse nível, cara, quantas vezes ele já não quicou essa bola naquela região ali pra entender que o problema não era a bola, não foi a batida dele. Foi o kick da bola na quadra que viu que o defeito era ali. Você imagina o comprometimento, cara, o que o cara tem que chegar num nível desse, cara. É verdade. É assim, para quem tá de fora é um pouco preciosismo, né? O cara é meio insano, né? O cara, ele tá vivendo no outro mundo, mas vocês que vivem... E antes da gente passar para as pessoas que vão ter, sim, chance de ter alto nível, alta performance, e aquelas pessoas que a gente... Talvez seja errado falar mediano, né? Mas a gente não... generalizar assim, né? Existem aqueles extraordinários, existem aqueles esforçados e existem aqueles que estão ali naquele limbo, né? Tem hora que eles têm lá uma explosão de performance, outras vezes não vão tão bem e por isso também são muito cobrados. Isso a gente vê muito na natação, né? Sim. Os caras dão aqueles tiros e bate recorde e atrás de recorde, de repente ele, né? Porque vem outro e passa e assim vai por diante. Também a gente pode falar um pouco sobre o tênis, né, que a janela de performance do jogador de tênis, a jogadora, é muito curto, né? Se ele não conseguir performar até uma determinada idade, nem patrocínio ele tem direito, né? E ele também é comparado a todo momento. Cada jogo dele, ele é o 15º, o 16º do ranking, ele é o primeiro do ranking. Então, toda essa gama de pressão mexe com o emocional das pessoas. E quando vocês estão estudando, por exemplo, aí é uma curiosidade, vocês também têm que estudar um pouco disso, dessa parte psicológica, de entender que não é só a parte física, motora, você pode ter um script, como o Leandro costuma falar, tem uma sequência de treinamento, o cara pode fazer tudo aquilo. Mas e a cabeça, como é que fica? Como que é? Agora começa com você. É engraçado, porque como eu trabalho com reabilitação, então geralmente eu pego o cara que já está com o emocional destruído, porque a última coisa que um atleta, isso sendo de alta performance ou não, até o de final de semana, que ele quer é se machucar. Porque semana que vem ele quer estar lá brincando, batendo a bola, porque é o jeito dele cuidar do psicológico dele. E a gente está tirando isso dele. Quando ele se lesiona, ele, não tem mais isso. Né? Então, não tem como eu só olhar ele como uma lesão. É uma máquina que ele lesionou, eu tenho que cuidar da lesão nele. Não adianta, porque se o psicológico dele não ajudar a gente no tratamento, não vai funcionar. Não vai ter resposta favorável. Tem muitos casos que o cara cuida, trata, melhora, tipo assim, faz todos os testes que a gente tem que fazer, toda a parte funcional, 100%. Os dados mostram pra gente 100%. Vamos colocar ele na quadra. Não vai. A cabeça não deixa. Então, na nossa parte, não tem como separar. Se o cara já chega destruído, a gente tem que fazer com que esse psicológico também trabalho entenda... psicológico junto também do trabalho muscular. Né? Entenda o processo, acredite e confie no processo. Então, assim, é muito importante que aquele psicológico também esteja acreditando, porque é muito influente naquilo que a gente faz. Isso que você falou, a gente vê muito, o pessoal que treina com a gente ou joga quando se lesiona, é uma rotina do cara. Eu vou jogar final de semana, eu vou estar com meus amigos. Então já automaticamente já entra o psicológico, aquela rotina que ele tem e de repente é quebrado. E aí a gente vai falar um pouco, né, por que é quebrado isso, né? Às vezes o pessoal não toma ali os devidos cuidados, não se prepara direito, vai jogar em quadra que não conhece. Esse tipo de coisa, né? Vai largar o violão, toma um trança-pé, não vai se aquecer, estourar. Né? E o duro de tudo, cara, é que perdeu a bola, perdeu a cesta. Se não fizesse um chuar, um negocinho diferente, né? Essa foi a pior parte. Psicológico aquele dia. Estão quase se entregando. Em nenhum momento eu falei quem era, né? Não, já sabíamos. Já sabíamos. Tem histórias aí de joelhos. Mas voltando um pouquinho. Aqui agora. Voltando um pouquinho. Melhor não falar. A sua parte, o que você mais estudou assim sobre essa questão da construção do atleta a nível mental? Porque você já citou aí o teu ídolo, Ronaldinho, né? Ele sabia ali se defender, tomava pancada e sabia o que estava fazendo. Você encontra isso também na academia? Pessoas que vão lá porque estão
desanimadas, ou elas, como o Leandro já falou certa vez, né? O cara foi malhar porque brigou com a namorada ou perdeu a namorada, não sei o quê. O cara vai tomar um pé, ele toma um jeito na vida, ele não, vou treinar. Primeira coisa Não que dá pra ficar acontece. Olha, eu acho que eu tenho mais pessoas que não vão à academia por conta do psicológico. Acho que a gente tem uma minoria dentro das academias que vão para descansar a mente, que é o que estão colocando hoje, né? Mas mas eu acho que é uma minoria ainda dentro das academias, né? Acho que até o momento que a gente conseguir entender de fato que o exercício físico ele influencia diretamente o psicológico e o emocional, a gente vai ter muito mais pessoas perguntando, pesquisando, frequentando a academia ou espaços de ambiente físico, né? Agora, quando a gente começa a pensar que tudo está aliado ao psicológico e ao emocional, então não é só a técnica, né? Não é igual você falou, só a questão motricional, né? A questão da motricidade, acho que nem existe essa palavra, né? Motricional, mas enfim. A questão da motricidade, da performance, do gesto motor, né? Então acho que tá tudo muito aliado. Teve uma época da educação física que a educação física só cuidava da higiene do corpo, só buscava a higiene. Teve um outro momento que era dividido entre a mente é uma coisa e o corpo é outra, só que hoje a gente não pode mais confundir isso, né? Tá tudo muito conectado, assim como um fio de cabelo tá conectado com a unha do meu pé, tá tudo conectado. Então se não tiver uma sincronia, já puxando o gancho do que a gente estava falando do treinador, do fisiologista, do fisioterapeuta, do médico do esporte, cada um tem uma função dentro da equipe, né? Futebol a gente vê muito isso, na ginástica também tem muito isso, né? Só que tem também o cara psicólogo do esporte, que é o cara que vem cá, por que você não tá rendendo? Aí você vai ver que não é físico, não é técnico, não é gesto motor, é o psicológico do cara, ele não tem confiança, ele não consegue executar o que ele faz no treino, às vezes a pressão da torcida influencia, um cara chega no ouvido dele e dá uma xingadinha e ele já, não deu bom. Sem estrutura emocional. Não mexe com a minha mãe, não. Exatamente, tem tudo isso. Cara... Então a gente não pode confundir, sabe? Então tá tudo conectado, meu. E vai ser assim. Você falou não mexe minha mãe, não. Zidane, na final da Copa do Mundo contra o Matarazzo, que ele deu uma cabeçada. Ele falou da irmã dele. Tá vendo? Estabiliza. É um negócio forte. Estabiliza o emocional do cara, velho. O que tem a ver com futebol? Nada. Você citou agora aquele episódio do Curry batendo bola entre as pernas e aí a bola não foi, deixou o defeito. Eu estava vendo outra do Michael Jordan, né? Quase, vocês viram os quadros ali, quase não acompanho. E o episódio do Kobe Bryant diz que o Jordan vai lá no ouvido dele e fala o seguinte: olha, você está usando meu tênis, né? Você pode usar o tênis. Uma coisa assim, eu não vou usar as mesmas palavras assim que eu não me lembro, mas mais ou menos assim. Você pode colocar o tênis, mas não é porque você está com o tênis que você vai chegar a ser o que eu sou. Aí corta que ele ficou uma arara, né? Ele não falava nem com os caras da equipe. E os caras da equipe são entrevistados. Fala assim, a gente ficou meio assim, o cara parou de falar com a gente chegava lá e perguntava se estava acontecendo uma coisa, ele ficou mudo. Semanas. E aí descobriram através do técnico. O técnico falou, o Jordan falou isso. Então, sabe o que eles começaram a falar? Eu não vou nem me alongar para entrar no próximo jogo contra o Michael Jordan, porque esse cara vai querer fazer tudo sozinho. E o que ele faz? Ele mete 55 pontos em cima do Jordan. Quer dizer, ele usou aquilo para se motivar. Só que aí volta aquela ideia, né? O coletivo e individual. É engraçado nisso que a gente está falando, porque os amigos detectam algo errado, mas não sabem que está errado. Às vezes o cara está se concentrando. Pô, mas o cara não está falando comigo, será que eu fiz alguma coisa errada, né? Então, assim, olha quantas pressões são. Não é só aquela do cara falar, não, eu tenho que ser melhor, que eu vou provar que eu sou melhor. Mas as pessoas que estão ali do lado, né? A gente não vive também numa bolha. Assim, em contrapartida também, a gente sabe de casos aí de futebol que o cara não só pulava um muro, como levava outros, né? Na concentração, né, parceiro? Eu não vou falar né? Que ele falava, né? Onde você foi? Não, parceiro, o baixinho foi, eu fui junto. Quer dizer, é interessante, porque embora sejam atletas, não deixam de ser pessoas, indivíduos, né, que tem tudo isso, a questão de emocional, tem perdas familiares, também acontece muito, né?
E talvez vocês também possam me corrigir, mas o calendário de um profissional é tão apertado que será que tem vaga para o luto, por exemplo? Né? A gente está vindo aí de pandemia, quantas pessoas ficaram a contragosto em casa, e eu vi aquelas meninas do vôlei fazendo inúmeras vezes o mesmo movimento no apartamento, cara. Né? Isso tudo para não perder esse condicionamento que vocês sabem que demora para ter. Então, a vida impõe a gente sims e se não. Né? Então, se a cabeça não acompanhar as vicissitudes, né? Essa parte, tanto para o cara ser um atleta de fato, tanto de fim de semana quanto profissional, o que leva muito do cara é o comprometimento, até porque vamos dar das bases, o cara tem que ser regrado na alimentação, o cara tem que ser regrado no treino dele, e o mais importante, talvez, vocês podem me corrigir, é o descanso, cara. Então você já imaginou até o nível da pessoa que tem que estar preparada, que volta naquilo que a gente falou, o cara tem que se abdicar de um monte de coisa da vida para poder seguir o sonho dele, a vontade dele. E até para que não tome o cuidado, o descanso necessário, o treinamento, entra vocês numa veia muito forte, né? Que é orientar eles da maneira correta, a semiologia do movimento, toda essa questão. Então o cara faz muita. Para você ser um atleta hoje, o seu emocional tem que ser de ferro, cara. Tem que ser bom. Antes da gente entrar nessa vereda de alimentação, porque é um caso à parte, né? Eu até tinha perguntado a vocês no nosso making off aqui se a alimentação, comer verduras, como a mamãe sempre fala, come verdura, come espinafre que você vai ficar forte. Tem mães aqui que sabem, né? É aquela velha massa, come que você vai ficar forte. Não é só isso que garante, né, ao corpo a energia que ele vai demandar em alta performance. Mas antes de a gente falar um pouco sobre isso, eu queria assim, voltar um pouco também, para quem também está chegando agora, entenda, vocês trabalham com profissionais de esporte, mas em linhas gerais, o que um fisioterapeuta tem que fazer no dia a dia? Nós, fisioterapeutas, podemos trabalhar tanto na prevenção da lesão, então antes tirar todos os riscos, né? A partir do momento que você começa a praticar um esporte, praticar uma atividade, você tem risco de se lesionar. Então nós entendemos as variáveis biomecânicas de movimento, força muscular, essas coisas, e tenta prevenir a lesão, né? Da melhor forma possível, gerando uma melhor performance, ou pegar o cara que lesionou, fazer com que ele se recupere em um curto período, né? Um espaço-tempo ali curto, e volte a desempenhar aquele papel 100% novamente. Basicamente, essa é a função do fisioterapeuta dentro do esporte. E como se dá essa prevenção? Vocês ensinam o cara a fazer o movimento? Como que é? A gente tenta simular o mais próximo da prática esportiva. Tá. Né? Tem algumas ferramentas hoje em dia que é quantificada através dos estudos e entende-se. Né? Hoje mesmo eu estava estudando um pouquinho, aí a gente falou ali de handebol. Tem 3 fatores que identifica que o cara pode se lesionar, que aumenta o risco dele ter uma lesão. Então, a partir desses 3 fatores, a gente tenta identificar naquele atleta e, com isso, diminuir esses fatores para que a gente diminua o risco de lesão. E a gente trabalha a prevenção. E essa prevenção, como que ela se dá assim no dia a dia? O cara tem palestra, vocês dão assim vídeo aula igual esses caras ficam falando? Como é que é? Porque agora eu fiquei curioso, como é que é isso? Basicamente exercícios, mas exercícios específicos direcionados para aquilo que ele apresenta pra gente. Entra naquela parte lá do, por exemplo, o cara, preciso fortalecer meu ombro. Coisa nesse sentido, o exercício entra mais nessa área. Então assim, eu sinto que tem uma instabilidade de ombro quando eu estou fazendo um exercício, algum movimento específico. Então eu vou pegar isso que ele me trouxe, vou identificar a musculatura ali que pode estar sendo afetada e vou trabalhar especificamente aquela musculatura, gerando mais ativação muscular, gerando mais potência, e assim a gente consegue diminuir o risco de lesão. Por quê? Porque a estrutura vai estar um pouquinho
mais perfeita, funcionando mais... Fazendo o movimento correto. Isso, uma engrenagem funcionando, tudo funcionando do jeito que deveria funcionar. E para isso, então, você tem que entender de todos os esportes ou é mais focado em um? Porque, imagina, o cara chega lá jogando tênis, o cara chega lá jogando, sei lá, golfe. Como é que você vai identificar os movimentos? Quando chega uma pessoa de um esporte que eu não conheço, cara no livro, cara na internet, entender que movimento é esse que ele faz. Mas se é um esporte que a gente já viveu, que já tem a nossa experiência, né? Por isso que hoje tá cada vez mais. O cara é fisioterapeuta de futebol. Ele se desempenha em futebol. Específico do específico. Só especificamente ao futebol. Às vezes, dentro do clube, vai ter o cara que é fisioterapeuta de goleiro e o fisioterapeuta de atletas de campo. Que cada função dentro do campo varia também em gesto motor específico de cada um. E isso funciona também para a tua área? Por exemplo, aqueles caras que têm aquele que a gente chama de lesão por esforço repetitivo, né? Sempre o cara está fazendo aquele mesmo movimento e às vezes ele vai fazendo errado a vida toda e vocês chegam para corrigir e falam, camarada, não é assim. Não, mas eu sempre chutei assim. Como é que é? Eu acho que quem vê mais isso de Ler, de Dort, é a fisioterapia. A gente tem esses casos em uma expressão menor, mas tem, né? Só que até isso ocorrer de fato, às vezes a pessoa ainda não criou o fator patogênico, né? A patologia ainda não está instalada. Então, quando ele fala de prevenção, a pessoa não sabe que ela está acometida. Só que aquilo está em processo. Na hora que ela vê que, senti a dor, estou debilitado, perdi funcionalidade, aí a pessoa quer praticar. Aí já não é mais prevenção, aí é tratamento. Aí a fisioterapia trata com mais força, né? Mas eu acho assim que é uma linha muito tênue entre a fisioterapia e a educação física, né? Porque quando um trata para poder prevenir, a gente está tentando dar mais estímulos para esse cara também não lesionar. Então, o intuito da educação física é fazer com que você performe sem lesão. E a fisioterapia talvez seja a mesma coisa. Só que a especificidade da fisioterapia é diferente da educação física. Eu vou tentar dar mais resistência para o cara, mais força, mais potência, melhorar um gesto motor, trazer a biomecânica para dentro, trazer a cinesiologia e falar para o cara, você faz de um jeito, vamos melhorar isso aqui? Porque às vezes o cara faz de uma forma que ele pode melhorar. Só que às vezes ele aprende de uma forma tão específica que é difícil você trocar o cara e falar assim, vamos fazer dessa forma? Às vezes é melhor você pegar o gesto motor do cara e falar assim, vamos tentar melhorar dentro disso aqui. Por exemplo, o Garrincha, ele tem uma estrutura anatômica que você fala, poxa, ele corre errado. Né? As pernas do cara você fala, poxa, a gente tem que tratar isso aí, vai tratar o Garrincha. Quem vai tratar o Garrincha? Entende? Não tem assim um ponto de convergência, né? Diverge, poxa. Eu que sou profissional de educação física, eu vou entender mais que o cara. Vou falar pro Garrincha porque ele vou dar um exemplo mais baixo nível, né? Garrincha é alto nível, todo mundo já entendeu. Eu odiava, eu jogava vôlei. Não façam isso, criança. Eu matava a aula para jogar vôlei. E eu era levantador. Né? Eventualmente, um levantador que bloqueava. E eu detestava canhoto. Como é que você bloqueia um canhoto? Você fecha a paralela, o cara bate no corredor. E sempre com a mão trocada. Eu falei, não é possível que você consiga. Futebol é a mesma coisa, marcar canhoto é terrível. Isso, é mais ou menos isso. Handebol é a mesma coisa? Nossa. Vocês estão entendendo a comparação que eu quero fazer? O cara é estranho. Porque você vai para um lado, o cara consegue virar de tal jeito que ele tira do bloqueio rindo. Né? E eu ficava com aquilo na cabeça. Não, eram 2 canhotos que tinham. E os caras eram mais baixos do que eu. Eu falei, aí já é esculacho, né? Mais baixo do que eu ia conseguir. E aí eu ia marcando o tempo que eles pulavam na bola. Sempre atrasados. Né? Os mais altos pulavam antes, e antes de você chegar no bloqueio armado, o cara já cortava. Ele esperava o bloqueio descer para bater. Aí eu falei, não, então é só esperar um pouquinho, dito e feito. De tanto observar, eu via qual era o gesto que ele fazia. Quando ele tentava tirar, eu corria uma mão, né? Então fintava que ia proteger aqui, corria a outra e conseguia pagar a bola. Então é mais ou menos isso, a grosso modo, estou falando baixo nível para as pessoas também conseguirem entender. Quando você observa que a pessoa é canhota, então não adianta que ela não
todo movimento ela vai ter mais facilidade de fazer com a esquerda. Né? Então, por que eu vou transformá-la em destro contra a fisiologia dela, mas eu vou pegar aquilo ali e vou melhorar? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos, mas assim, acho que o que você está querendo colocar é que ele tem uma dominância, né? Ele é canhoto, de fato, ele bate com a mão esquerda. Mas se ele treina a mão direita, ele fica mais capacitado. Acho que é essa diferença que tem, por exemplo, no esporte de uma ciência exata. Tem variação demais no esporte, é por isso que é tão bonito. E é tão desafiador. E superando também, exato, né? não é igual a matemática que você conta 2 e 2 é 4, ou que enfim, o cateto, a hipotenusa é sempre a mesma coisa. No esporte você tem assim variações, cara, que você observou, que é talvez um profissional de educação física não observasse, porque o cara é muito técnico, fisiologia e tal. Só que você observou, né? Você entendeu que de fato, poxa, o que eu preciso fazer para marcar esse cara? Agora, você vai treinar só para marcar o canhoto? Não dá, né? E as outras equipes, que é a maioria destro? É por isso que é o complicado. Eu não vou nem falar nada, mas você tem que falar quantas cortadas eu tomei na cabeça. O cara era tão alto que ele batia, a bola batia aqui na cabeça. Antes de eu subir pro bloqueio, eu já tinha tomado na cabeça. E o psicológico, né? Pô, sacanagem. Isso que a gente tá falando, eu vou trazer até pela vivência dentro da academia mesmo. Você vê o cara, ele faz um movimento que a sua visão tá toda errada. Mas você vai lá, o cara tá shapeado, não tem uma... Porra, bicho, você não consegue fazer igual. E você, não, tá errado isso aqui, mas tá funcionando pra ele, funciona pra ele. É uma grande linha, cara, que você vê muito isso aí. No entanto, a gente tinha brincado também de falar isso nos bastidores aqui, o quanto Hollywood, por exemplo, fez um desserviço, né? Vamos citar aqui os nomes. O cara que treinava soco era no frigorífico, não era? Você tá falando do rock? Do rock, né? Da carne, né? lá, tava... Acordava, metia um monte de gema de ovo pela goela, saía para treinar no frio, no gelo. Quer dizer, nas costas, tudo aquilo que era bem artesanal, né? O que ele tinha na mão para fazer. Enquanto o arqui-rival dele naquele filme, episódio, o cara tinha academia, tudo ao favor. Tinha os profissionais treinando. A todo tempo, né? Mas o que estava querendo se vender ali é que era o olho do tigre. Era o diferencial dele, seria a garra dele, pegar todas as adversidades. Mas no mundo de hoje em dia não é assim, né? Nem naquele tempo era. É que ele apanhava, não chegava no último round, ele pegava. Ele batia no cara, no final ele ganhava. Né? Mas assim, no mundo real, quais são as dificuldades que vocês encontram? Cada um na sua área, vamos começar por você. As pessoas que querem ter alta performance, mas às vezes não querem abrir mão de algumas coisas. Né? São aquelas pessoas mais teimosas. Então é um caso hipotético, você pode ir por essa vereda ou não. E no seu caso, aquelas pessoas que eram boas naquilo que faziam e que se lesionaram com uma certa gravidade. Vencer esse trauma, de confiar em você, para que você mexa naquilo que dói, naquilo que tirou ele dali do mundo dele, e que vai ser suficiente para que ele volte e faça o mesmo exercício, ou seja, ele pode se machucar de novo. Então vamos conversar com você. Qual que é o mais difícil aí na tua área do dia a dia? É teimosia? De quem não sabe jogar e tenta jogar? É difícil assim, né, a gente trazer um ponto só, mas eu acho que dentro do esporte, acho que o esporte é muito democrático, né, assim, já para trazer uma realidade assim grande. Só que ele limita muito a gente, né? Porque a concorrência assim é absurda. A gente estava falando do tênis, né? Muitas vezes é considerado um esporte para rico. Tem até um filme, se a galera quiser assistir, que é do Will Smith, que ele faz o pai da Serena e da Williams, né? E assim, as meninas ficaram assim super orgulhosas dele porque ele representou o pai da guria assim absurdamente, né? E para elas entrar no meio social do esporte foi absurdamente difícil, mas por uma questão social, principalmente da época, né? Então, ele falava que ele tinha o Michael Jordan, se não me engano, era o Michael Jordan e mais um, né, no tênis. E as pessoas não, assim, será que é? Meio que desdenhavam, né? Então, assim, há muita dificuldade, há muita barreira para poder entrar, mas se for essa questão que a gente estava conversando, que não tem esse negócio do plano B, a pessoa vai dar um jeito, né, de esmerar. E eu acho assim, num ambiente que tem muita carência,
a pessoa vai se disponibilizar de muito mais energia para buscar. Agora, se ela tem uma segunda ou uma terceira via, ela vai pecar um pouco. Porque se ela perde aqui no esporte, ela vai, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, entende? Então, a situação social e financeira muitas vezes dita a regra. Infelizmente é assim no esporte, né? Eu já vi casos assim de amigos meus que jogavam muito futebol, que não era só uma opinião minha, mas a opinião de muitas pessoas dentro aqui de Paranavaí, que jogava K10 em qualquer time de Série A. E os caras não foram profissional. E teve gente, né, do esporte aí, de modo geral, que não tinha tanto talento, a gente era perceptível, porque a gente está dentro do clube, a gente vê, que conseguiram ser profissional, né? Então aí você se pergunta o porquê, né? Então assim, se a gente for falar disso, é outro podcast, né? Mas assim, é frustrante e ao mesmo tempo é recompensador. Agora, que tem uma luta para você vencer aí dentro, acho que é para todo mundo. Para quem tem situação financeira e social e para quem não tem. Mas você vê, as pessoas que são mais carentes são as que chegaram mais no topo, né? Principalmente esse cara que eu sou apaixonado, que é o Ronaldinho. Cara, né? Teve o Assis, que foi antes dele, mas eles passavam dificuldade. Neymar, parece que o pai dele também passava dificuldade. A maioria dos jogadores aí, de modo geral, do Brasil são assim, né? É assim, é uma luta, mas acho que dá para ser vencida, mas tem muita influência, sabe, negativa. Acho que como tudo na vida, né, qualquer profissão, mas no esporte é pior. Antes de passar para você, tem aquela questão também, né, da falta do preparo, como a gente falou de novo, né, orientativo. O cara que é privado de tanta coisa, quando ele começa a ganhar, e se a gente trouxer ali em alguns esportes, não é só o futebol, mas tem esportes que o dinheiro entra muito forte. Mas De uma hora para outra, não. É uma jornada, mas chega um momento que ele está em evidência, né? E todo mundo só fala dele, e todo mundo quer autógrafo e tudo mais. E eventualmente, assim como ele ganha muito, dificultosamente falando, ele demora para ganhar, para perder né? Aposentou ele, né? A gente tem vários aí que foram da própria seleção, né? Que dão aí esse testemunho, que viveram como pessoas sem teto, né? Pessoas que tinham tudo e de repente como se fosse tirado tudo aquilo que ele construiu. E aí a gente volta para a questão mental. Você imagina isso? Como que isso não acaba com o indivíduo? sim, Não é aquele cara que nasceu pobre, tinha dificuldade. É o cara que provou para si mesmo, ajudou os familiares, conseguiu e de repente, por escolhas erradas, ele perde de novo. Quer dizer, ele não vai ter uma segunda chance de reconstruir aquilo, né? E em contrapartida tem outros que também nasceram em berço. A gente não fala berço de ouro, né? Mas a gente fala nasceram com os pais que tinham condições. E não é por isso, por ele ter tido condições, que ele não soube também gerenciar os bens depois que ganhou, né? E alguns vão lá, abrem institutos para ajudar outros, né? Então, assim, você não pode generalizar, mas também você tem que ficar de olho nessa questão. O que o cara vai fazer depois que aposentar? O que o cara vai fazer com o dinheiro que ganha, né? Será que ele vai se sentir tocado em ajudar pessoas que passaram por aquilo, né? Ou será que ele tem todo o direito também de gastar o dinheiro do jeito que ele quiser? Afinal de contas, ele abriu mão numa faixa etária da vida dele de tanta coisa, né? Então são tantas variáveis que parece ser um pouco injusto fazer juízo de valor, né? Fora as drogas, né? Muito delicado falar né? disso. Você lembra que você falou isso há pouco tempo atrás, né? Que o esporte, ele cobra muito. Não foi mais ou menos isso que você falou? Sim, a cobrança a abdicação mas você falou um pouco mais a nível assim, mal comparando, que o esporte de alta performance, ele cobra um preço, né? Ele cobra o preço tanto da sua dedicação, do seu preparo, mas ele vai cobrar você uma mudança. Porque é difícil você falar para uma criança que um atleta ele vai ter um mau exemplo, que ele vai ser um mau exemplo, né? Porque o que ele faz na quadra, no campo, ele é herói.
né? Ainda mais numa nação como a gente, que a gente é tão carente de pessoas que representam, como foi o caso do Senna, né? O cara, por si só, fazia com que as pessoas, mesmo quem não gostasse do automobilismo, assistisse, porque era certeza. Se ele não batesse, né? Se ele não encrencasse ali, ele ia até o fim e é para vencer, não é para o segundo lugar. Para ele não tinha segundo lugar. Então, aquilo ali servia para que as pessoas falassem, cara, eu vou ser bom em alguma coisa, nem que seja no bafo, né? Na bolinha de gude, eu vou ter que ser, porque olha aquele ali, né? Então ele é o exemplo. Mas voltando, os atletas de hoje, eles estão sendo preparados no ponto de vista de vocês. Agora eu vou trazer um pouco mais social. Assim como eles estão sendo preparados para render mais, tem todo o aparato da ciência, dos estudos que vocês fazem. Será que eles estão sendo preparados também para essa representatividade? O que vocês acham? Como a gente acompanha bastante esporte, nós vemos que está tendo um apelo social muito grande quando a gente está dentro de grandes instituições. Quando a gente vai no campinho do bairro, o profissional que ali está, ele é esse apelo social, ele é o treinador, às vezes pai, mãe, ele é tudo. E muitas vezes a influência dele é o que arremete àquela criança. Então, tudo depende de como que aquele... Porque ele é um só. Ele não tem o nosso mundo real hoje no Brasil não permite que essas instituições tenham um grande aparato, né? Tirando os grandes clubes que a gente vê que tem esse investimento, os pequenos, as escolinhas, onde tudo começa, onde o sonho da criança é alimentado, é aquela pessoa. Então, se ela não é um profissional capacitado e entende de toda a importância desse processo, a criança não tem aquela base. Nem pode ter a melhor base técnica, a melhor base formativa dentro do esporte, mas se ela não tem esse aspecto, essa base social, a importância, lidar com isso, né? Que ela vai criar um processo. Mas chegou ali num grande clube, ali com 15 anos, onde que ele vai começar a se formar. Se ele não teve uma cabeça ali por trás, fazendo ela pensar nessas situações, provavelmente, às vezes dentro do clube, não vai conseguir nem com a psicóloga, porque não sabe o que é isso. E aí chega lá no profissional, acontece esses casos que tem, né? Agressões, irresponsabilidades, e aí acontece o que você falou, acabou com a carreira, não tem uma segunda chance. O esporte não permite uma segunda chance. O que é inadmissível, por exemplo, que eu quando comecei a entender um pouco mais sobre o que as drogas faziam com as pessoas, eu não achava que seria compatível um atleta ter problemas de droga, com drogas, alcoolismo, né? Com várias outras. Por quê? Porque parece que não combinam, cara. Né? Como que um cara que abre mão de tanta coisa, né? E a gente acaba estudando e vendo casos aí de pessoas, né? Principalmente os mais antigos, os jogadores de futebol, como tinha problema com bebida, né? É um refúgio, né? Exatamente o que o Diego falou. É tanta pressão que esses caras têm em cima que uma hora ou outra ele acha uma válvula de escape. E aí cai para infelizmente cai para isso, e aí acaba virando esse caso de mau exemplo. Outra coisa interessante que eu venho falar do esporte, que se você observar, tem muitos conhecidos e familiares, você vê, as crianças antigamente faziam o quê? A gente ia jogar bola na rua. Hoje, cara, é só videogames. Então você vê o nível de obesidade, cara. Eu tenho medo dessa nova realidade nossa aí. Essa realidade nossa é a mais alarmante que a gente tem. Então a mãe tem que brigar com o moleque para ele sair de casa. Pra não ficar lá dentro jogando videogame. No meu tempo era o contrário. Moleque, Exatamente. Tomava banho, saía de novo pra brincar de esconde-esconde na rua. Vamos lá, e era isso aí. Se não arrancasse tão ponto do dedo, não tava feliz, né? E hoje a gente vocês estão revelando a idade de vocês, hein? Sem problema. Não tem problema com isso. Não, você lembra quando era legal, cara? Final de tarde, com sol e chuva. Nossa, era melhor dos mundos, porque tinha a claridade do dia e tinha a chuva. Cara, como eu gostava de dar carrinho na chuva. Né? Cara,
no campo molhado, carrinho na chuva era tudo. Visitei aqui, Nossa, foi talvez a última feliz, viu, cara? Pois eu é. vou te falar. Eu não sei se é do tempo de vocês. Eu sei que eu sou mais velho que vocês. Tinha uma parada que a gente fazia, os cariocas faziam. Sabe aquelas latas de leite? Eu não vou falar o nome do patrocinador do leite, mas você sabe, aquele leite, né? Aí o que a gente fazia? A gente furava no meio dela com um prego, já amarrava o próprio prego e fazia o barbante. E aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que andar sobre aquela lata, né? O seu dedão do pé segurava ali e você andava. Sim. Isso pra você deve dar um frio na espinha. Imagina você descalço andando numa lata. Como você vai torcer o pé a qualquer momento. E não só andávamos em cima da lata, como fazíamos corrida. Sim. Simulava a perna de pau, né? Ou seja, tudo de perigoso, tudo que era errado. Tinha algum benefício disso? A não ser o que dava-se para fazer com o que a gente tinha? Não tinha. Tinha tudo para dar errado. Né? Alguns torciam o tornozelo, outros caíam, quebravam um dente, alguma coisa. Mas era um momento a despreocupação. Né? E a gente hoje é bem isso. Eu prefiro que meu filho esteja dentro de casa porque está protegido. Cara, tem moleque, não é? Criança que não sai nem pra tomar sol, cara. Puxando um gancho com essa conversa que a gente trouxe mais voltado para questão de preparo, de educação, talvez, de ensino. Tem um psicólogo que dá aula nos Estados Unidos e ele tem algumas regras e alguns hábitos para falar para a galera. Você é responsável, faz alguma coisa antes de você querer mudar o mundo. Arruma sua cama primeiro. Vai fazer sua comida. Sabe que a sua roupa lá da máquina, sua mãe teve que lutar, trabalhar, enfim. Só que tem uma parte que ele fala, quando as crianças estão brincando de skate, não fala com elas não, deixa elas brincarem. Ou seja, deixa elas caírem, deixa elas se ralarem. Pra ver como que é o desafio. Vai ralar, vai doer, mas vai sarar. A gente não tá passando por esse processo mais. A gente tá perdendo isso, né? Porque é esse negócio do videogame, é o celular... Essa questão da gente se colocar à prova e a criança entender é brincando. Então você falou, não tinha mais nada para mim ganhar ali. Claro que você ganhou muita coisa, né? Aquele aspecto de você ter uma certa defesa e falar assim, não vou não. Não, você já criou a casca. Então aquele medo, aquele embate físico que você tinha já não tem mais. Claro, se você se machucar vai ter um receio depois, mas depois de arrancar o tampão do dedo, eu falei, vai sarar. Então se eu arrancar de novo, vai sarar de novo. O que é um dente, né? O que é um dente? Eu tenho 32, 36, não dá. Então quando a gente fala relacionado ao esporte, eu vejo que hoje a gente tem muita essa questão histórica nossa, cultural, que é do bairro, que muitas vezes a gente, né, começa lá mesmo. Só que o preparo psicológico ou emocional de casa ou de algum tutor dentro do esporte, ele nunca ocorreu, né? Desde que eu me lembro, assim, até muito antes da minha época, né? Eu não sou tão velho assim. E, eu nunca vi, né? A gente começou a falar de psicologia de esporte, recentemente, talvez não tenha aí 15 anos, 10 anos, não sei. A disciplina que a gente tinha na faculdade de psicologia do esporte, a galera não gostava. E eu era louco pra assistir as aulas, entendeu? Olha que loucura. E aí a galera fala assim, essa aqui eu vou matar, vou pro bar. Era a aula que eu achava a mais, assim, influenciadora. Por quê? Pra nós, que é da prática, o movimento ele é melhor, né? A gente tem uma afinidade maior. Agora a psicologia faltava muito. Então a gente começou a entender o que era uma síndrome de burnout, o que era temperamento do cara, o que era a personalidade, se ele estava com um resquício de alguma coisa ou de outra, se faltava confiança, se ele era muito prepotente. Encrenqueiro, exato. Então, assim, tudo isso desconcentra o cara. Então, se você traz ele para perto, pro centro, e não deixa ele para a periferia, você tem muito mais performance. É isso que o esporte espera da gente, né? Preparar o cara para performance. Imagina isso no teu ramo, que é luta, né? O cara que tá com raiva de todo mundo, ele vai lá para descontar em alguém. Né? E quando o saco de pancada já é insuficiente... É só para contar um caso. Eu conheci um cidadão que era tão prepotente, que era tão mala, né? Que uma vez, jogando vôlei, os 5 saíram da quadra. Falaram, você é tão bom, você fica aí. Você vai receber,
você vai levantar e você vai cortar. Tem demais, né? Aí quando saíram todo mundo, eu fiquei assim. Vem uns 30 aqui, ó. Eu fiquei lá assim, falei assim, pô, será que eu tô tão errado? Sim, fizeram isso comigo. Eu não saía da rede. Mas o vôlei, você não faz o rodízio? Sim, mas era escola, então eu fiz a minha regra. Eu não saio da rede. Eu não era o dono da bola, mas eu ficava ali. Então todas as bolas tinham que passar por mim, porque eu fazia todas as jogadas. Então quando eu decidi que eu era a alma do time, o pessoal falou, então fica aí. Joga sozinho, saiu todo mundo. Aí que você baixa a bola. Aí que o carioca fala, pô, baixei a bola, porque não é assim. Né? O bom é que você viu essa parte não, mas tiveram que fazer isso comigo. Sim. E outra, as pessoas estavam ali para jogar, para se divertir. Não é para ter. Sabe? Chega um momento que o cara tá tão acirrado ali que ele quer aquilo. Isso aí geralmente é um cara de alto desempenho, ele pensa dessa forma, não tem outra opção, ele tem que ganhar. Sim, mas tem uns limites. Tem. Cara, se for coletivo, tem que ser coletivo. Tanto que a gente tipo, tenta fugir do basquete, mas o basquete dá tantos exemplos, né? LeBron James agora nos playoffs, bola do jogo tava na mão dele, ele cortou todo mundo, achou o companheiro livre, o companheiro fez mais de 3 com 5 segundos para acabar o jogo. E aí? Ele é o fera, não é ele que tem que resolver? Ele resolveu. Sim. Ele deu assistência total. Ele deixou o parceiro dele livre. Exato. Então, quem resolveu foi o LeBron, mas quem finalizou o jogo para vitória foi o parceiro dele. Então, assim, é muito importante esses aspectos de coletivo. O que o Diego mencionou, tipo, o profissional que está ali, ele não pode ser qualquer um. Ele tem que passar pela capacitação. Ele tem que entender que não é só um movimento. Porque o movimento, se eu ensinar vocês a fazer, ó, é assim que faz, vocês vão repetir, vocês vão poder ensinar os próximos. Por quê? Porque falaram que foi assim para mim que foi feito. Só que a gente não tá com uma máquina. A gente tem a emoção, tem os sentimentos, tem os fatores biológicos, os fatores sociais que ele traz com ele aí há anos. Então, precisa ser um profissional capacitado. Não adianta a gente desmembrar uma coisa que... Não adianta você ver no YouTube e tentar copiar a receita de bolo de qualquer pessoa, né? Cada um tem a sua. Vocês estão falando de comprar curso? É isso que eu estou tentando entender. Tinha que Pessoal, vir. não façam isso, pessoal. Procurem a ajuda dos profissionais que estão capacitados para que você não se lesione, não venha adquirir uma patologia crônica ou algo do tipo. Não comprem os cursos que são receitas de bolo para todo mundo, que cada um tem a sua particularidade, correto? A gente tem que entender bem Essa limitação. quem é a pessoa, o que traz essa bagagem. Pô, praticou esporte? Nunca praticou nada. E aí? É muito diferente uma pessoa que já teve uma base e uma pessoa que não tem uma base. Que fez alguma coisa na vida, e hoje a gente tá falando, né? Pô, crianças aí cada vez mais sedentárias, cada vez mais já trazendo... Hoje nós falamos de hipertensão, né? Hipertensão arterial infantil, cara. Imagina, além da obesidade que já era influente, a gente está falando de crianças com pressão alta. Crianças. 10, 12, 13 anos. Vai ter que tomar um remédio para o resto da vida. E onde que, para vocês, antes de você voltar àquela pergunta que eu não esqueci não. Onde que se perdeu isso? Vocês conseguem, já pensaram sobre isso? Porque vamos trazer lá para os primórdios, né? Há quem defenda a tese de que o ser humano ele é averso ao esforço. Há quem defenda a tese de que ao sair para caçar, ele entendeu que ele precisava fazer aquilo, porque senão ele não ia ter o que comer. E quando ele voltava da caça e ele ficava ali degustando daquilo, né, comendo daquilo que ele caça, e ele aí começa a fazer, não, vamos começar também a fazer uso das plantas, né, vamos fazer uso da semeadura. Então a gente não precisa correr mais, ser nômade, né? A gente consegue ter aqui a nossa subsistência. Então há uma linha de pensamento que diz que o ser humano sempre ele quis o conforto, né? Para não gastar muita energia. E aí vai desenvolvendo isso, vem a cultura do controle remoto, né? Pô, se eu tenho o controle remoto, por que eu vou lá levantar na televisão para trocar o canal?
O meu sofá me abraça. Não tem aquelas pessoas que falam, eu chego em casa, o sofá me abraça e eu não quero sair. Quer dizer, é normal, vamos dizer que o esforço, fazer o exercício, porque é esforço, exercício é esforço, né? Por mais que o cara fale assim, não, o cara parece que tá fazendo embaixadinha, é como se ele estivesse estalando o dedo. Não, tem um esforço ali, né? Então, em que medida a gente chegou a alcançar tudo o que queremos, que hoje é muito simples, o videogame. Pô, eu posso ser um jogador, ser um craque jogando. Mas tem um certo esforço ali de decorar os botões. Eu fico vendo meu filho jogando, ele nem olha para os botões. Eu teria que ficar aqui ou na televisão, eu teria que escolher qual dos dois. Ele consegue fazer a combinação, mas ao mesmo tempo, isso distancia de uma vida de esforço. Vamos jogar bola? Não, tá calor. Vamos jogar bola? Não, eu vou ficar cansado. Não, sabe? Existe isso, essa linha que eu estou tentando compor aqui, é inerente do ser humano evitar o esforço, e toda vez que ele se esforça, ele tem que ter uma recompensa, assim como o atleta ganhar uma medalha, ser reconhecido, ganhar o dinheiro, ele está fazendo isso também por uma adrenalina, alguma coisa que empresta a ele, porque por natureza ele não procuraria se esforçar. Bom, é uma pergunta muito complexa, né? Sim, eu decorei 15 minutos pra fazer. Mas assim, para tentar ser curto, de fato, o ser humano ele tenta poupar o máximo de energia. Então o nosso cérebro ele não quer disponibilizar energia porque é muito mais seguro, muito mais tranquilo para ele ficar tranquilo ali, só destinando energia para órgãos vitais, tecido muscular que está mantendo a gente em postura aqui, tranquilo. Agora, vai pegar 20 kg no agachamento e fazer 10 repetições. Para ele é terrível. Né? Não é tudo. É absurdo para ele. Ele fala assim, poxa, vou ter que trabalhar tanto. Então, a primeira fonte de energia que a gente tem é para o cérebro. Então, se você se alimenta bem, provavelmente sua performance vai ser bacana. Então, quando a gente utiliza de uma primeira fonte de energia, cérebro, a galera acha que é para movimento. Mas é para o cérebro, ele precisa raciocinar, precisa pensar. Sem esse raciocínio de fazer um gesto motor, você não faz. E quem controla isso é o cérebro. Então tem áreas do cérebro ali que assim, o cérebro é absurdo, né? Talvez não inventem nada parecido, né? Mas quando a gente passa por esse raciocínio, a gente tem que ir contra. A gente não pode deixar essa condicionante ser uma condicionante na vida. Uma coisa é o que a gente tem enquanto necessidade biológica e uma outra é o que a gente tem que fazer para driblar isso aí. Porque o que a gente sabe hoje, já está muito esclarecido na ciência, é que o ser humano ele não foi feito para ficar parado. Não existe um argumento que prove isso. Então, que a inércia seja longa vida, felicidade. Eu tenho uns parentes que eles falam assim, não, você tá lá gastando as articulações, vai gastar, vai acabar os ossos. Gastar as juntas, né? Aí assim, a gente tenta explicar e eles ficam desfazendo, sabe? E aí eu falo assim, vou ficar em silêncio. Sai, não conversa com a gente, ó, tá metido. Eu falei, gente, a gente conversa com vocês não entendem. A gente, da forma mais didática possível, vocês vão e desdenham. Você acha que eu vou ficar gastando o meu latim com vocês? Então, assim, eles de fato acreditam que ir pra academia, hoje ainda, vai gastar articulação. O tendão, a articulação, toda essa... O mineiro fala, vai procurar endaca. Vai procurar problema. Né? Não assim. Doía, aí você vai pra lá e começa... Então, responder a minha pergunta por natureza, o cérebro diz pra gente não gastar muita energia. Somente para aquilo que é necessário. Para entender o cérebro de um atleta que gasta energia, que ele está todo dia, acorda cedo, dorme cedo, ele é regrado, ele se propõe a pegar uma bike num feriado, né? Tá todo mundo, eu vou ficar na cama, e o cara às 4 horas da manhã já tá lá, e ele não vai sozinho, ele acorda o cara que vai, e quanto mais difícil o percurso, mais o cara gosta. Então, o que aconteceu no cérebro dessas pessoas? Elas entenderam, elas foram recompensadas, ou aquilo é natural de algumas pessoas? Pode ser ensinado? Pode ser contagiado? Com certeza. Eu já vi muita gente sedentária que virou atleta, não de competição. Mas, por exemplo, a gente teve a Tiradentes agora recentemente. Tem um cara que eu conheço que ele era sedentário de tudo. Ele perdeu o esposo por conta disso. Os filhos ficaram assim meio distante dele.
Porque ele era um cara muito ocioso. Então, assim, a prática de exercício físico mudou a vida dele completamente. Ele foi um pai mais atencioso, ele dava mais afeto, ele dava mais carinho, porque a recompensa dele não era chegar em primeiro nem em segundo, mas a situação hormonal, comportamental mudou o cara. Então ele via que ele era nervoso e estressado no trânsito porque ele não tinha onde gastar. E ele gastou energia no esporte. E ele fala, Diego, se eu deixar de fazer, eu passo mal. Um dia. E aí você fala pro cara, calma, você tá muito extremo. Ele falou assim, eu prefiro ficar nesse extremo do que ficar naquele outro. Eu falei, eu concordo com você. Aí só para finalizar aquele raciocínio, tem um neurocirurgião brasileiro, que é muito importante, até li um livro dele recentemente, e ele fala uma frase que vai muito de encontro com o que a gente está conversando. Ele fala, acomodação é morte. Fecha aspas. E ele traz um monte de coisa dentro disso. Então, cara, não dá pra ficar parado. Quer fazer a sua caminhada de 10, 15 minutos? Isso que você fala, né, Vitor? A gente pode perceber o seguinte, se a gente não fizer o nosso treino diário, falta alguma coisa no dia, você não fica bem. Isso que tem na cabeça do atleta, do cara que treina. Pode ser um atleta mediano, não um nível profissional, mas se faltou naquele dia, naquela rotina dele, o dia dele não vai render, cara. Sempre tá faltando alguma coisa, você vai ter que compensar de alguma maneira. A recompensa pro nosso cérebro é muito maior quando a gente se movimenta do que quando a gente fica parado. Exatamente. Porque a atividade física libera hormônios prazerosos. Então, assim, do mesmo jeito que uma pessoa se vicia em um café, ela pode se viciar em fazer atividade física. Que vai a recompensa hormonal no cérebro. De preferência, coletivamente também, né? Para que não fique sozinho numa quadra, sem conseguir fazer... Agregando outros valores. Aquela pergunta que eu te fiz, o que é mais difícil hoje, então, na sua profissão? Ele falou da dele, é isso que eu tentei colocar ou não? A pessoa que se lesiona, que vai ter que mexer naquela ferida, né? E que você já explicou que às vezes não é só uma ferida física, né? A gente tem um caso aqui na nossa equipe também de uma pessoa muito querida que se machucou. E ele está fazendo fisioterapia. E ele falou, nossa, como é que ele fala? Nossa, 9 horas eu vou lá, vou sofrer, e não sei o quê. Eu vou pagar, mas eu vou Aí outro dia ele chegou pra mim e falou assim, é bom, né, a gente tá olhando o cara, aí ele chegou assim, já tô conseguindo levantar o braço e tal. Sabe, a felicidade... Devolver pra ele o movimento que ele perdeu, né? Sim. Ou seja, era dele o movimento, né? E só ele sabe o quanto doeu e tá doendo para ele voltar, né? E eu fiquei tão feliz quando ele falou daquilo, porque a gente trabalha tanto, cara. E esse cara nunca deixou de trabalhar mesmo sem conseguir fazer o movimento correto do braço. Então, é gostoso ver isso, mas ao mesmo tempo deve ser difícil para ele, porque ele vai mexer numa coisa que tá doendo. Sim. E vocês também não aliviam, né? Vocês Não. falam, vai, faz. Então, o que é mais difícil? Tem dois extremos, né? O cara que sabe, já teve algum caso na família, sabe que realmente não é fácil, mas que vai entregar resultado. Então esse cara já conhece, já entende como é o processo e ele vive o nosso processo para chegar naquele resultado que ele sabe que é aquele caminho que ele tem que perseguir para ter a solução, não é outra coisa que vai entregar. Então esse cara é fácil. Ele chega feliz, tudo que a gente faz, fica feliz, vai embora feliz e amanhã volta e vê que realmente tem solução. Então esse aí é tranquilo, a gente não tem dor de cabeça nenhuma. A gente progride rapidamente e resoluciona o problema rapidamente. Os maiores problemas são aqueles que não aderem, né? Que já tem medo de dor, que a gente fala que é cinesiofobia, né? Qualquer movimento que gera dor, ele não quer fazer. Do mesmo jeito que a gente tem pânico de estar em lugar fechado, algumas pessoas têm o pânico de se mexer. E aí não deixa. E aí como que você vai conquistar essa pessoa? É um processo. E aí esse é o mais difícil, porque cada dia que a gente tenta é um dia a menos ou um dia a mais. Se a gente conseguir mexer, é um dia a mais. Se a gente não conseguir, é um dia perdido. E o processo de reabilitação, né, nesse caso você falou do ombro. Se ele não mexer esse ombro, a gente vai ter uma outra condição, que futuramente ele não vai conseguir, vai ser pior.
vai dobrar o problema, que a gente chama de ombro congelado, né? Pessoa que não consegue levantar o ombro, só dá aquele tchau aqui, né? Não consegue abrir o braço nem nada. Então, assim, a gente tem que vencer. Esse é a maior dificuldade de um fisioterapeuta hoje. Vencer essa rejeição pelo tratamento. De confiar, de acreditar que por mais que é doloroso, é difícil, precisa que a pessoa se doe para fazer, que vai dar resultado. E assim, nós somos uma ferramenta lá dentro. Se a pessoa não fizer por ela, não adianta. Não vai ter... Vai continuar na mesma. Mas não dá uma dor no coração, não? Quando você vê uma pessoa e que não está conseguindo... Você tem tanta confiança naquilo que você estudou e nessas ferramentas que aquilo te dá uma tranquilidade para ajudar aquela pessoa? Particularmente quando eu vejo que uma coisa não deu certo, eu mudo. Quando eu vejo que outra coisa não, eu mudo. Que nem Dr. House. Sim. Ele tentou uma coisa, não deu certo, ele vai mudar estratégia. É o que eu faço. Eu vi que não deu certo aquela estratégia, eu tenho que mudar outra. E eu vou indo. Mas não é possível que tantas técnicas que a gente tem, uma não cabe para aquela pessoa. Por causa da particularidade dela. Então, às vezes, ela que não está ajudando. E aí a gente não vai ser mais profissional, a gente vai ser policial. A gente vai falar que, se você não fizer, não adianta. A gente pode ficar aqui 2, 3, 4 meses, não vai resolver nosso problema. Vai continuar igual. Alguma pergunta a mais? Não, cara, a gente já deixamos bem especificado, né, que o pessoal que tá iniciando ou está entrando na carreira profissional de alto desempenho ou atleta aí de fim de semana, né, é muito importante que primeiro você se movimente, que você procure algo para fazer, que você vai ter uma satisfação muito grande. E com certeza procure o pessoal, cara, que tenha acompanhamento profissional para evitar tudo isso que o Vitor acabou de dizer agora. Suas considerações finais? Bom, a conversa foi muito produtiva, né? Eu acho interessante vocês terem essa ideia de conscientizar a população, principalmente para Paranavaí, trazer informação para dentro da cidade, né? Que muitas vezes a gente não conhece. Eu mesmo não conheci o Vitor, é um prazer estar com ele aqui. E, eu acho que é esse caminho, tentar trazer conscientização, que a gente tem profissional dentro de Paranavaí que pode atender com muita capacidade, com muita maestria. E agradecer novamente o convite, obviamente, estou honrado de estar aqui novamente. Espero ser convidado outras vezes, já vou cavando no meu lugarzinho, né? Mas é isso, cara, acho que a gente agregou bastante aí para as pessoas que tiveram dúvidas e agradecer o convite. Diz pro pessoal quais as suas redes sociais, tá. Como que elas se encontram. Minha rede social é Diego O de Oliveira, não é de O de Oliveira personal, já me criticaram por isso, acho que eu tenho que trocar. Diego O personal com 2 L's no final e o Facebook é Diego Oliveira, ambos. Suas considerações. Agradecer a oportunidade, o convite do Leandro. Dentro da fisioterapia a gente fala que o processo para reabilitação a gente precisa de bastante coisa, além do aspecto técnico, do social, a educação em saúde. E é uma coisa que falta muito em Paranavaí. As pessoas ser educadas em saúde, né? É muito legal o que vem de fora, é muito vantajoso o que a gente encontra na internet, mas, vamos estudar um pouquinho por que você está fazendo aquilo. Então, assim, eu aceitei muito convite por causa disso. Hoje a gente fala de educação em saúde. E é importante que todos os profissionais que falam de saúde, trabalham com saúde, educar seus pacientes para isso, para que eles entenderem que não é do profissional, não é o profissional que vai resolver os problemas. A gente é uma ferramenta para eles. Se eles souberem explorar o profissional, com certeza, ótimos resultados. Porém, se eles acharem que é o profissional que vai resolver o problema, não é dessa forma. Então, assim, é muito vantajoso a gente estar começando a falar desses assuntos, trazer educação em saúde, assim, que é hoje em dia conversado para todos os alunos, dentro de todas as universidades, a gente fala muito de educação em saúde. Então, é muito gratificante estar aqui com vocês. E você viu o quão importante o pessoal às vezes procura muita informação fora e nós temos aqui dentro. Verdade. Pessoas extremamente capacitadas. Essa é uma grande premissa do programa, né? Da gente poder chamar para conversar
pessoas que a gente vai encontrar na rua. Ah, pô, não sabia que você trabalhava com isso, né? Ou, legal, me explica um pouco mais. E principalmente, quando eu pergunto a vocês qual é a formação de vocês, para influenciar os jovens que estão ainda com o que eu vou fazer quando crescer, e cresceram. Não tem mais tempo. Ah, eu vou lá na bola da sorte ou eu vou naquilo que todo mundo faz. Não, tem tantas profissões, né? Vocês passaram por maus bocados para poder chegar onde vocês estão aqui, continuam, mas eu tenho certeza, pelo olhar de vocês, que vocês não voltariam atrás. Né? Vocês estão satisfeitos com aquilo que vocês têm, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, da falta de orientação, muitas vezes, né? Que a população não consegue obter, e esse é o nosso intuito. Só ficou faltando você colocar as suas redes sociais. Facebook é Vitor Hugo, somente Senhor. meu nome e sobrenome. E o meu Facebook tem o OH Vandal, né? Meu sobrenome junto. Tá vendo? Vou colocar nas linhas de imagem. Muito bem. Pessoal, para vocês que ficaram até agora aqui conosco, muito obrigado pela audiência. Marquem esses rapazes aqui na rede social de vocês, deem um alô via direct, né? Se vocês têm algumas perguntas a fazer para eles já deixaram aqui livre para a gente incentivar vocês a estarem comentando. E comentem também aqui se vocês acharam legal essa pauta, se vocês se divertiram, se vocês se identificaram, e acompanhem as nossas redes sociais para os próximos programas. E se vocês quiserem também que essa dupla aqui volte para conversar mais conosco, também anota lá. Muito obrigado a todos e um ótimo final de semana.